Vamos devolver o nosso 1% para Deus? Parabéns para você que já chegou até aqui. Eu acredito que você já descobriu que não é nenhum bicho de 7 cabeças acompanhar essa leitura do Antigo Testamento. Então agora nós podemos romper esse mito de que a palavra de Deus é difícil, é chata, é enfadonha. E eu conto com você nessa jornada, porque esse é só o começo. Aqui nós temos feito descobertas incríveis, mas eu quero lembrar que apesar das meditações, as breves meditações, serem ligadas diretamente ao nosso dia a dia, à nossa vida atualmente, a palavra de Deus não é um livro de analogias, de parábolas, não. Ele é um livro real, inspirado por Deus, que nos mostra pessoas e histórias reais, com as suas falhas, com as suas buscas por Deus, com o seu momento de costas para Deus, e retrata exatamente como nós somos hoje, porque nós ainda somos aquele mesmo ser humano que Deus criou quando fez Adão, com o mesmo coração. A sociedade muda, a cultura muda, a tecnologia muda, mas a criação de Deus não muda, e nós somos sua criatura. Então vamos seguir Gênesis capítulo 25. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Irã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquizã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para o Oriente. Os dias de vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoá, o Eteu, em frente a Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto de Beer-Lai-Roi. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia e serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137. E morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: "Por que isso está acontecendo comigo?" E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: "Duas nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo." Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo,
todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú se tornou perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Jacó respondeu: Primeiro, me venda seu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. O capítulo 25 reflete a realidade de muitos lares. Lares onde existem preferências e privilégios. Onde um pai defende um filho e uma mãe defende outro filho. Ou quando tem um filho único, é sempre o queridinho da mamãe ou o queridinho do papai. Essa guerra interior dentro dos lares, ela vai refletir naquela vida, naquelas próximas gerações, nas escolhas daquele que é preferido ou daquele que é ignorado. O capítulo 25 mostra que Jacó era o preferido do seu pai, da sua mãe, enquanto Esaú era o preferido do seu pai. E isso era tão claro que a gente vai ver agora no capítulo 26 algumas consequências e algumas ações que acontecem por causa dessa guerra interior. Um outro ponto aqui importante é que Esaú ele tinha um direito de primogênito. Ele tinha um direito garantido que ele desprezou. Ele chegou em casa morrendo de fome e o seu irmão, eu fico imaginando aquela briguinha de irmão, sabe? Ah, me dá isso aqui? Não, se você me der tal coisa, eu te dou. E foi mais ou menos assim que Esaú simplesmente abriu mão dos seus direitos de primogênito. Simplesmente desprezou o valor, a tradição, a importância do que aquilo significava. O que também trouxe consequências mais tarde. Mas vamos lá, vamos continuar. Capítulo 26. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e estarei com você e o abençoarei. Porque você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu às minhas palavras e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse: É minha irmã. Ele tinha medo de dizer: É minha mulher, porque pensava assim: Os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher.
Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu essa ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou no vale de Gerá, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já havia lhe dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço com água nascente. Mas os pastores de Gerá entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e nós vamos prosperar nessa terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Na mesma noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Alstate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerá para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos mal nenhum a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço, Isaque deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade, até os dias de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Apesar de viver uma guerra dentro de casa, Isaque era um homem próspero. Me parece que Isaque era um bom gestor, era um bom líder. Isaque aumentava as riquezas por onde ele passava. Isaque conseguia, apesar daquilo que acontecia dentro da sua própria casa, conseguia ter uma imagem positiva diante do povo. Conseguia ser um bom homem público.
ele era um bom homem público. E apesar das suas limitações e daquilo que vai acontecer a partir das suas escolhas, eu quero trazer aqui 2 verdades. A primeira está na repetição. Isaac repete o mesmo erro do seu pai. Eu penso que Isaac ficava ouvindo as histórias do pai, mas não aprendeu com elas. Se seu pai contava histórias sobre o tempo em que ele dizia que a sua mãe era sua irmã, ele não aprendeu com aquilo. Ele não conseguiu perceber que foi um erro de Abraão, que Abraão não deveria ter deixado a sua mulher nas mãos de outros homens, não deveria ter colocado em risco aquela que ele deveria cuidar. Mas, ao invés de tomar as histórias do pai e seguir numa direção contrária, Isaac repete o mesmo erro. Diante do medo e da insegurança, mais uma vez ele diz: Rebeca é minha irmã. Coloca a esposa na mesma situação de risco. E essa história nos faz constatar mais uma vez que as nossas escolhas refletem só não na nossa vida, como na vida de todos que estão ao nosso redor. Quando o rei descobre que Isaac mentiu, olha o que ele diz no verso 10. Que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Eles que eram inocentes nessa situação poderiam sofrer as consequências da escolha que Isaac fez por medo. A segunda é sobre a bondade e a fidelidade de Deus. Apesar de tudo isso, Deus reafirma as suas promessas para Isaac. Por causa da obediência de Abraão, Deus reafirma. E Deus fala para Isaac aqui no verso 24: Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Deus diz para nós agora: Eu sou Deus do seu pai Adão. Não tenha medo. Eu continuo sendo o mesmo Deus. E você continua sendo a minha criatura. E eu quero te tornar meu filho. Lindo, né? Para finalizar, eu quero destacar aqui como as pessoas viam Isaac. Abimeleque volta depois daquele primeiro conflito e faz uma aliança e pede ali por um momento pacífico e de parceria futura. E ele diz aqui no verso 28, vimos claramente que o Senhor está com você. Fico pensando como é que Isaac se comportava em público para que as pessoas vissem claramente que o Senhor estava com ele. Não podia ser só a prosperidade, só a riqueza, porque muitos homens tinham bens. Uma coisa é ter bens, outra coisa é ser uma pessoa próspera, próspera financeiramente inclusive, e os outros conseguirem ver Deus em nós. Que coisa fantástica, né? Que Deus nos conceda essa honra, essa força, essa disciplina e essa obediência para que outros possam vê-lo em nós. Amém?